Esse que vos fala Alf, sexta-feira de maio de 2020. Nós temos um testemunho muito importante para gravar, para comunicar aos irmãos o perigo de coisas que está acontecendo no mundo, com essa crise de coronavírus, com essa corrupção mundial, governo globalista. Eu não vou falar o nome do problema, mas os irmãos já estão começando a saber. Pessoas e artistas sendo presos no exterior. Tem artistas brasileiros que vão ser também presos. Não foi citado os nomes ainda. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Pedimos oração pelo governo Bolsonaro. Temos pedido porque ele tem sido usado por Deus para dar um mínimo de tranquilidade, um mínimo de progresso na economia, nesse momento difícil dessa guerra dos comunistas chineses, que já foram filmados, a doutora que inventou o vírus e espalhou esse vírus em Wuhan, pelos irmãos hackers lá nos Estados Unidos, depois pelos patriotas. Mas as coisas estão assim muito perigosas para os cristãos. E eu quero dar esse testemunho, vou apresentar a vocês daqui a pouco, quem vai dar o testemunho, o pastor José Carlos, sobre algo muito importante para que os cristãos aprendam a temer o uso de sangue na alimentação, na bebida. Cuidado com religiões que bebem sangue, que oferecem sangue e até mesmo com as dietas de sangue, que tem algumas tradições como galinha cabidela, etc. E o problema das injeções, de vacinas, etc. É preciso ter algum critério sobre essas coisas. Procurar mais informação, porque no nosso sangue, diz a palavra, o sangue está na vida e a vida está em nós, que é Cristo. E o inimigo quer contaminar essa nossa vida, que ele quer destruir essa nossa vida. Jesus disse, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então esse elemento, sangue, está gerando grandes problemas hoje, nacionais, nos Estados Unidos, com prisões, com desenvolvimento de drogas. Não vou nem falar do que é, mas é tráfico de pessoas. E nem vou dizer o nome dessa droga, porque nem falar o nome dela eu não gosto. Mas começa com adreno e completa com outro nome. Isso contaminou o meio artístico dos Estados Unidos e levou muitos artistas à prisão militar por crimes contra a humanidade. Isso começa, às vezes, por seitas malignas, como é o caso do testemunho que o pastor José Carlos vai dar, para nós termos temor a essas coisas, não nos envolvermos, e se pudermos ajudar as autoridades denunciando esse tipo de coisa. Amém? Então, por quê? Na palavra está escrito, em Atos 15, 29, 21, vou ver 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso é dito pelos apóstolos, logo no primeiro concílio da igreja cristã, que não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Qualquer produto, qualquer ídolo, está fora de nós, cristãos. Da prostituição, está fora de nós. Das coisas e do sangue, da carne sufocada, prostituição e do sangue. Vos abstenhais do sangue. Ou seja, beber sangue, fazer cerimônia com sangue. Isto aí, bem vos vá, bem nos ocorrerá aos cristãos. Então isso aqui não tem denominação. Isso aqui é uma ordem do Espírito Santo de Jesus, através dos apóstolos, para que nós nos abstenhamos dessas artes malignas com sangue, seja de qualquer espécie, para droga, seja para ritual, seja para alimentação. Nos abstenhamos do sangue, de qualquer maneira, desse uso maligno do sangue. Claro que aqui eu não incluo transfusão de sangue. Algumas seitas, como a Testemunha de Jeová, inclui o problema de usar transfusão de sangue, sob orientação médica. Aí não. Aí eu não concordo que é um uso médico, em emergencial, numa situação crítica, tá? Isso aí não, eu acho que não cabe aqui essa hermenêutica. Mas o resto, religião, magia, alimentação, isso aí eu acho que cabe nós devemos nos abster. Amém? Então eu vou passar a palavra para o pastor Zé Carlos, para ele dar esse testemunho. Ele vai dar um testemunho
ele não vai citar o nome do seu parceiro de trabalho, não vai citar o nome da sua família, porque eu pedi, mesmo assim, sem pedir autorização dessa pessoa, que ele desse o testemunho, porque é importante dar um exemplo da malignidade que acontece quando a gente desobedece essa palavra cristã dos apóstolos do Espírito Santo em Atos 16, 28 e 29. Ok? Por favor, pastor Zé Carlos. Bom, eu estou aqui, sou o pastor José Carlos e venho contar para vocês o testemunho de um colega de trabalho, foi parceiro meu de trabalho da construção civil, e nós trabalhando junto, ele me contou algo que aconteceu com ele, algo muito forte, coisas que me impressionou muito, e eu creio que há muitas pessoas também que estão vivendo uma vida assim enganada por certas coisas que estão acontecendo. A gente vendo hoje, que já foi falado aqui já, que dessas pessoas, né, que estão fazendo coisas aí com sangue e tal. Mas o caso desse rapaz foi pura ganância, ele ganancioso, com vontade de ficar rico, com vontade de ter muito dinheiro, com vontade de ter mulheres bonitas, tal. Ele um trabalhador braçal, fazendo pequenos serviços na construção civil, mas invejando os carros que o patrão chegava. Então ele disse assim, que se ele achasse alguém que pudesse ajudar ele, até mesmo se o diabo quisesse ajudar ele, ele aceitaria em troca dele possuir riquezas, possuir carros de luxo, possuir muito dinheiro, possuir mulheres bonitas que ele qual se interessasse, né? E ele ficou falando essas conversas durante uns 3 dias, e um dia o homem que ele estava fazendo um serviço perguntou para ele se realmente ele estava falando sério, se ele tinha coragem mesmo de topar fazer esse sacrifício. E ele falou que tinha. Aí o homem chamou ele e levou até um determinado lugar, um casarão, e lá colocou ele na porta e falou para ele: olha, aqui é contigo, eu não vou, daqui para frente eu não vou entrar com você, mas você vai entrar daqui para dentro. E mostrou para ele uns tapetes que tinham, né, assim, de uma certa distância de um para o outro, e falou para ele: cada tapete desse que você chegar, você vai ouvir vozes. E ele disse que da porta ele passou para o primeiro tapete, ele começou a ouvir gritos, e uns gritos assim de muito sofrimento. Ele parou, ele pensou, mas seguiu em frente. No segundo tapete, ele começou a ouvir gemidos fortes, gemidos de pessoas que estavam sofrendo muito e não tinha mais como se livrar. Aí ele seguiu. No terceiro tapete, ele começou a ouvir as pessoas pedindo socorro, pedindo misericórdia, queria sair daquele lugar, e ele parou, ele pensou o que ele ia fazer, se ele seguia em frente, se voltava atrás, mas decidiu ir para frente. Chegou o quarto tapete e ele começou a ouvir muito choro, as pessoas chorando, lamentando, porque estava naquele lugar difícil. E ele falou que já estava no quarto tapete, ele queria chegar até lá dentro, lá do outro lado da próxima porta que tinha, para ele saber o que tinha lá, já que se ele chegasse lá, ele ia ter condição de adquirir riquezas, e adquirir carros de luxo, tudo o que ele desejava. Então ele foi em frente. Ele seguiu em frente e chegou numa porta. Quando ele abriu a porta, tinha pessoas lá já esperando por ele. E levaram ele até um salãozão lá. E dentro desse salão tinha uma poltrona grandona, e tinha lugares
4 argolas que estavam fixadas no piso daquele salão. Em um canto tinha um bode e no outro canto tinha um boneco inflável do tamanho de um homem com a aparência de Jesus Cristo. E então ele ficou por ali. Daqui a pouco veio 4 homens trazendo um homem muito grande, forte, e correntes amarradas nos punhos desse homem e nos pés. Cada homem estava seguro uma corrente. Aí trouxe ele assentou naquela poltrona e eles fixaram as correntes naquelas argolas que estavam fixadas no chão e prendeu com cadeado. E ele disse que aquele ser dava sopapo com muita força, que estremecia o lugar. E aí falou para ele se ele conhecia aquele lá que estava naquele canto, que era o boneco inflável com a aparência de Jesus Cristo. Aí ele falou que conhecia. Ele falou: quem é para você? Ele falou: aquele ali é Jesus Cristo, o Salvador Todo-Poderoso. Aí ele falou assim: não. Aí ele dizia que aquele não era o Todo-Poderoso, que o Todo-Poderoso era ele, e ele tinha que adorar ele. Aí falou se ele queria mesmo ser rico, possuir muitos bens e tal. Ele falou que queria, era o desejo dele. Aí então mandaram tirar do braço, o braço esquerdo dele, uma seringa de sangue e injetou no lado direito do bode. Ele disse que tiraram do lado esquerdo do bode uma seringa de sangue e injetou do lado direito dele, no braço. E naquela hora ele viu que tudo ficou escuro, ficou tudo... A visão dele apagou, ele não viu mais nada. E quando ele voltou em si, ele olhou assim tudo meio tonto, ele voltou ao normal dele. Aí então aquele ser mandou que ele fosse lá, chutasse no traseiro daquele boneco inflável e cuspisse na cara, batesse na cara e dizia assim para aquele boneco: você não é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é aquele ali que vai ser o Deus dele. E começou falando coisas absurdas e espraguejando e batendo na cara, cuspindo na cara daquele boneco inflável. E ele falou que tudo que era mandado ele fazer, ele fazia, até que aquele ser chamou ele para perto e falou para ele que a partir daquele dia, com mais uns 7 dias, ele pudesse ir no banco, ele ia ter muito dinheiro. E assim aconteceu com ele. As portas se abriram para ele, ele começou de bicos, ele começou a pegar obras grandes, e apareceu tanto serviço para ele, que ele teve que registrar uma empresa, registrou carteira de muita gente trabalhando para ele. Mas depois ele foi pensar na situação que ele estava vivendo. Ele disse que comprava o carro áudio no tempo. O carro áudio estava no auge da fama, e ele disse que ele possuía o carro que ele queria, ele conseguia a mulher que ele queria, farras do jeito que ele gostava e tudo. Mas ele parou, ele pensou, porque ele fez uma coisa muito horrível com essa história toda. Ele fez uma coisa muito horrível. Ele doou a alma dele, a alma da mãe dele e a alma da filha e de um filho dele, criança. E por isso que aquele ser deu para ele toda a riqueza que ele queria possuir. Não faltava nada para ele. Mas ele se arrependeu de ter dado a alma da mãe dele e dos filhos, dizendo que para a riqueza a alma dele não tinha mais importância, porque o que ele conseguiu, o que ele queria, mas estava arrependido pela alma da mãe dele e dos filhos. E aí já era tarde demais. Já não dava mais para ele voltar atrás. Mas ele, como ele chegou a uma conclusão daquilo que estava errado, ele chegou a um arrependimento, então ele parou de ir nas reuniões que tinha lá nos dias marcados. Ele falou que não ia mais, que ele não queria mais, que aquilo lá para ele estava tudo errado, ele não queria mais saber daquele negócio não.
Então, a ausência dele chamou a atenção e aquele ser mandou que chamasse ele para ir lá. E ele negou, não foi. E depois que ele não foi, aquele ser mandou falar para ele que no mesmo tempo que ele tinha adquirido toda a riqueza que ele adquiriu, ele ia perder tudo de novo. Então ele perdeu tudo como se tivesse chovido uma tempestade bem forte, corrido uma enchente e lavado tudo. Ele perdeu tudo. Perdeu os carros, perdeu todo o dinheiro que ele tinha no banco. As mulheres fugiram todas dele e ele ficou sem nada, ficou pobre, teve que dar baixa na carteira dos funcionários que ele tinha, ficou devendo todo mundo e não teve mais recurso para ele. Ele teve que sair lá do estado, que foi no estado de Minas Gerais, ele teve que sair de lá e vim embora aqui para Brasília. Foi quando eu conheci ele. Eu estava construindo um galpão ali perto do CIA e ele chegou me pedindo um serviço e foi aí que eu conheci ele, esse rapaz, e ele veio trabalhar comigo. Depois ele passou a ser meu sócio nos serviços, né, que tinha aparecido mais um bocado de serviço, e ele teve a liberdade, né, de me contar essa história toda. Eu não quero falar o nome dele, até porque eu estou contando esse testemunho, devido de tudo que a gente está vendo acontecendo. Então eu não quero expor o nome dele e nem também a família dele, mas é uma história muito chocante que veio acontecer, e eu sei que tem muitas pessoas enganadas, achando que vai conseguir riqueza fácil, que as coisas vai facilitar para eles, se ceder também a alma deles em troca de riqueza, mas é um engano, porque depois não tem volta. Para o adversário das nossas almas, depois que ele toma posse, a pessoa não tem... Fica difícil, né, para a pessoa voltar, não, porque ele vendeu a alma dele para o próprio Satanás. E eu quero dizer a vocês uma coisa: toda vez que esse rapaz ele resolveu ir em uma igreja, quando ele chegava na igreja, os pastores diziam para os irmãos assim: irmãos, vamos ficar em espírito, vamos orar, porque o adversário acabou de entrar aqui dentro da igreja. E ele ficava sem graça, ficava ali, participava do culto, mas sem graça, porque ele sabia que era com ele. E às vezes ele disse que saía da igreja e ia embora para a casa dele de novo, já sabendo que ele já estava condenado ao inferno, porque não tinha volta mais para ele. Eu preguei para ele muitas vezes, falei para ele que ele tinha que se converter a Jesus Cristo, resistir às tentações, como o apóstolo Tiago, ele escreveu no livro dele, no capítulo 4, ele diz: sujeitai ao Senhor teu Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele dizia para mim que para ele não tinha jeito, já estava condenado, para ele o problema estava feito, e ele sabia que o destino dele era o inferno mesmo, era a condenação mesmo, não tinha volta. Então eu quero dizer para vocês que toma cuidado com essas coisas aí de sacrifício, de ídolos, de querer ser rico às custas de um preço qual você não pode nem pagar por ele, porque na verdade Jesus já pagou o preço mais alto que podia pelas nossas almas. Nós sabemos disso, que Jesus, ele derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário para salvar nossas almas, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar, para nos livrar da condenação que há de vir aí. Então, Jesus mandou que nós vigiássemos também. Ele disse também: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, quando Jesus vir, ele quer encontrar o povo limpo, um povo santo. Ele quer encontrar um povo dedicado a ele, um povo que quer servir a ele, e de coração e alma. Então não entrega a sua alma para o adversário que está enganando o povo por aí. Como já vocês vão ouvir, que há muitos artistas por aí, né, que já estão condenados, já estão presos
porque estão se vendendo, estão se entregando aí. E na verdade, às vezes, é muita coisa, mas às vezes eles se vendem até por pouca coisa. Então não vende a sua alma. A sua alma foi Deus que colocou dentro do seu corpo. Deixa a sua alma livre para o Senhor Jesus Cristo, que é importante para Ele. A sua alma é muito importante para o Senhor. E Deus, quando fez o homem, Deus fez num projeto do homem viver na terra. Mas quando chegar no final, Deus quer a alma de volta, né? E então não condena a sua alma, a condenação eterna que está previsto aí para aqueles que não querem buscar a Deus. Existem muitas pessoas que até têm vontade de servir ao Senhor, mas às vezes, por ganância, por querer riquezas, acaba entregando a alma deles ou a alma de alguém da família, de um ente querido, em troca de dinheiro, em troca de coisas perecíveis, né? Em troca de mulheres. Às vezes mulheres querem homens e acaba se vendendo a sua alma para o inimigo. Não faça isso. Não entregue a sua alma assim, porque a sua alma é importante, é algo precioso e é o que você tem de valor. Mais precioso na sua vida é a salvação. Então, segura o melhor bem que você pode possuir na sua vida, que é a salvação da sua alma. E os sinais já nos mostram que já está muito perto de Jesus vir buscar aqueles que procura santificar, que procura viver a vida dedicada para o Senhor. Viva com Cristo, viva a sua vida com Cristo e não se entrega a coisas nenhuma desse mundo, pois, na verdade, é preciso nós entender o que a palavra nos diz. A palavra ela é maravilhosa, ela é poderosa, é ela que ensina nós a viver no caminho do Senhor Jesus, é ela que nos liberta, é ela que restaura a nossa vida, que restitui aquilo que nós podemos ter perdido, mas nós temos que ter uma dedicação a essa palavra poderosa que o Senhor deixou para nós, né? E os apóstolos seguiam ensinando. Hoje, os escolhidos do Senhor, que foi chamado por Deus para dar continuidade na pregação dessa palavra, nos testemunhos, estão aí seguindo, pregando a palavra. Então, ouve e guarda essa palavra. Leia a palavra, busca de Deus o entendimento, né, para você poder viver uma vida santa, separada desse mundo. E com certeza você vai ver que há algo melhor para você do que você viver nesse mundo perdido pelas ganâncias, por coisas perecíveis, coisas banais. Não vale a pena, tá bom? Esse é o meu testemunho para vocês. Eu deixo aqui esse relato e volto de volta aqui, ó, para o pastor Ayrton, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Irmão, eu tenho sido muito abençoado pela amizade com o pastor Carlos, né? Tem outro irmão aqui, o Henrique, também, que aceitando está começando seu caminho com Jesus aqui conosco, e jovem. Então, nós temos esta comunicação que o apóstolo diz: comunicai-vos uns aos outros. Os cristãos precisam comunicar, informar, passar conhecimento, tanto do perigo que nós estamos vivendo. Estamos orando pelo governo Bolsonaro, pelo todo o seu ministério. Não é como ídolo que nós estamos orando, mas como um irmão que se declara cristão, que aceita a oração, que tem trazido pastores para a equipe do seu governo, cristãos, tem defendido os valores cristãos contra o aborto, tem defendido os valores cristãos contra esse socialismo maligno, totalitário chinês que está se espalhando pelo mundo, tem defendido o povo cristão, a nossa nação, para a nossa pátria, para a nossa segurança, né? Para a nossa prosperidade, para não sermos como um país socialista de narco-ditadores como a Venezuela, envolvidas até com tráfico de pessoas,
que envolve toda esta rede de males que estão sendo combatidas também por um presidente como o dos Estados Unidos. Sabemos que é difícil, que o governo é misturado, mas é o que o Senhor tem nos orientado, orar por essas autoridades, especialmente essas que estão defendendo os valores e a cultura judaica cristã, também com Israel. Então nós vimos esse testemunho do irmão, que é uma prática da desobediência, da rebeldia do ser humano, da alma, que não ouve o Evangelho de Cristo, que não ouve a doutrina dos apóstolos, que nós lemos em Atos 15, 28 a 29, e não se cuidaram, e fica difícil salvar essa alma. Como o pastor José Carlos falou, a alma nossa vale mais do que qualquer riqueza, por isso o inimigo a quer. Porque, veja, pense bem, irmão, nós somos criaturas de Deus, esse nosso corpo é uma maravilha que Deus criou, e nossa alma vive nessa maravilha. Nós somos inquilinos desse corpo maravilhoso, que é uma obra de Deus. E esse corpo tem um sangue que é a vida, onde está a nossa vida. Nós podemos dar o nosso sangue para rituais, para magia, nem receber o sangue de ídolos ou de espíritos malignos, né? Ou de pessoas endemoniadas, como é o caso desse homem monstro que tinha que viver em correntes. Tamanha legião de demônios com que ele se envolvia nessa magia em Minas Gerais. Então, blasfemando do nome de Jesus Cristo, blasfemando das santas palavras de Deus, dos santos mandamentos, da sã doutrina apostólica. Então, a juventude aí com tatuagem, muitas tatuagens com símbolos e marcas de demônios, né? E às vezes os pastores enganados dizem: o que tem tatuagem? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo nós estamos alugados nesse corpo. Isso é obra do Espírito Santo, é obra de Deus o nosso corpo. Ele merece toda a santidade, todo o respeito da palavra, da sã doutrina. Não podemos usar o nosso corpo como se fosse nosso, ou como se fosse uma mercadoria ou um produto, nem na prostituição, nem na magia, nem em nenhuma outra condição. O ex-padre Roberto de Almeida também se envolveu na Bahia, conta no seu testemunho, em beber sangue de galinha, num ritual de macumba, de candomblé. Em 3 dias ele estava com câncer morrendo. Então foi uma irmã do ciclo de oração da Assembleia e orou, e veio uma luz na mão dela e ele foi curado instantaneamente. E aí ele se converteu, é pastor, Roberto de Almeida, e ele conta, eu acho que tem na rede o seu testemunho também. Então também a experiência dele foi com sangue de magia. Então é o elemento em que os apóstolos disseram: pare, não mexa com isso, não faça isso, porque isso aí é um canal de, vamos dizer, todo o império do inferno, das orgias, dos artistas, das redes de televisão, das companhias de cinema, esse tal de Netflix. Olha aí, cuidado com televisão, irmãos, cuidado. Tem um canal YouTube para você assistir coisas, fazer cursos de aprendizado, de trabalho, ouvir pregações, testemunhos cristãos. Então você não precisa de televisão, você não precisa mais de televisão. Eu não assisto televisão, não assisto. Eu tenho meus canais e sei a qualidade dos canais que eu assisto. Porque o inimigo, então, também a irmã Hilda, que deu testemunho, eu escrevi no livro Hilda Apóstola, você pode encontrar gratuitamente na rede. Eu não estou ganhando nada com o meu canal, eu não ganho dinheiro, eu faço apenas para cumprir a obrigação nossa de nos comunicarmos entre os cristãos, pregar a palavra. É isso que eu quero. Não tenho dinheiro, ganho nenhum com o meu canal. Não monetizo meu canal em nada. Isso desde 2006 que eu tenho canais no YouTube. Então já tem 14 anos que eu publico, que eu prego, que eu dou ensino na rede do YouTube. Não sei até quando nós vamos ter essa rede. Então compartilhe, por favor, dê seu like para que ele seja mais divulgado, para que os jovens, principalmente, que estão sendo tatuados, que estão sendo esses ídolos de caveira na roupa, isso tudo é coisa do maligno. Pastores, às vezes, não sabem entender isso, pensam que é apenas uma simples moda, mas estão relacionados às roupas pretas de algumas igrejas satânicas. Recebem o dízimo quando você compra essas roupas pretas, com figuras satânicas, de bode, etc. Está lá na Associação dos Satanistas de Portugal. Eles mesmos dizem que recebem dinheiro em algumas boutiques dessas coisas macabras. Jovem cortando a boca, cortando o nariz, a língua, cortando a orelha, destruindo o templo do Espírito Santo. Converta, aceite Jesus. Para não ficar longo, vou dar a bênção final. E você que
quer aceitar Jesus, faça-o agora. Ele morreu na cruz e pagou o seu sangue com a sua vida para que nós tenhamos toda a riqueza do universo, que é a vida eterna. Quanto custa uma vida pela eternidade? Não tem preço. Trilhões e trilhões de dólares, como diz os livros de sabedoria, não pagariam o valor da salvação dessa vida pela eternidade dessa alma, num corpo, muito menos um corpo glorioso do céu, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então não há maior riqueza do que nós sermos fiéis a Jesus Cristo e participarmos com Ele na Jerusalém Celeste de 1800 quilômetros por toda a eternidade desta criação decaída e da nova criação que Ele fará. Essa riqueza é incalculável, por isso Satanás quer tomá-la de você, roubando a sua alma, destruindo a sua salvação no sangue de Cristo. Amém? Então abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, você que aceita Jesus agora, que se converte pela regeneração do Espírito Santo e a santificação do Espírito Santo da palavra, para você que quer se reconciliar, já é cristão, se desviou, quer se reconciliar, arrepender também, e para você que está na paz de Cristo, abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre, e o Senhor levante seu rosto sobre ti, Yahvé, Yeshua, o Arracodesh, o Espírito Santo, e tenha misericórdia de ti, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, Yahvé, Yeshua, o Hakodesh, o Espírito Santo, te dê, no meio de toda essa crise do mundo, da tribulação do mundo, te dê a paz, te dê a prosperidade, te dê a saúde, te dê a proteção, agora e sempre. Amém. Esse que vos falou, Alfa Ministério Igreja de Jesus.